nas vizinhanças de um ponto de equilíbrio estável, qualquer sistema, ou praticamente qualquer sistema físico, pode ser aproximado pelo oscilador harmônico. E o motivo é que, se x0 é ponto de equilíbrio estável, nós temos as seguintes consequências. Primeira, a força é zero, mas a força é a derivada da energia potencial. Então nós temos du dx em x0 é zero. Isso aqui garante o equilíbrio, a primeira palavra. Para ele ser estável, a segunda derivada tem que ser positiva. Portanto, em primeira aproximação, a energia potencial nas vizinhanças do ponto x0, que é de equilíbrio estável, se escreve assim, usando a fórmula de Taylor. U de x0, mais, aqui apareceria um termo, que é x menos x0 vezes du dx, mas du dx é zero, então não tem o termo linear em x menos x0, só tem o termo quadrático. Claro, a fórmula de Taylor prossegue com termos cúbicos, etc. Mas em primeira aproximação eu ignoro todos os outros termos, fico só com esses. Claro que essa aproximação só é válida quando x menos x0 for pequenininho. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, se eu tenho aqui uma curva de energia potencial nas vizinhanças de um ponto de equilíbrio estável, aqui está o equilíbrio estável, e eu estou representando aqui a curva de energia potencial típica, por exemplo, de uma molécula diatômica, por exemplo, a molécula de HCl, ou a molécula de H2, moléculas diatômicas que podem ser, cujo comportamento pode estar associado a uma energia potencial como essa. Nas vizinhanças desse ponto, o que eu estou dizendo é, essa curva tracejada representa a energia potencial do oscilador harmônico, está vendo que nessas vizinhanças as duas se confundem. Em geral, bom, para simplificar ainda mais a minha vida, eu vou escolher vou escolher o meu sistema de coordenadas de modo que o ponto de equilíbrio estável corresponda à coordenada zero. E além disso, eu vou escolher de tal forma a energia potencial, a escala de energia potencial, de modo que o valor de U nesse ponto seja zero. O valor não tem significado físico, etc. Dito isso tudo, eu posso escrever isso assim. U de x é 1/2 de k x2, onde k é o valor da segunda derivada. Já está escrito, portanto, no quadro, qual é o modelo quântico que eu vou utilizar, qual é a equação de Schrödinger que eu tenho que resolver. Essa daqui é a equação do oscilador harmônico quântico. Infelizmente não é aquela facilzinha, né? No entanto, todo esse raciocínio que eu acabo de mostrar para você continua sendo verdadeiro. Isso aqui é um outro poço, só que esse é infinito, né? Ele é infinito, mas o potencial, ele não tem um salto para o infinito como tinha o poço quadrado infinito. Essa equação tem solução analítica possível, mas tem uma matemática meio complicada. Outra vez eu vou simplificar a matemática, não vou resolver essa equação, não vou usar a matemática da resolução dessa equação, eu vou usar o raciocínio físico que me permite determinar a forma das funções de onda. Só isso. Aqui eu vou desenhar o gráfico de energia potencial, meio de kx2. E aqui eu vou representar uma certa energia. A pergunta pode ser, será que eu consigo achar um estado estacionário para qualquer energia que eu coloque lá? Outra vez você tem aqui pontos de retorno clássicos, que para manter a terminologia que eu usei até agora, eu vou chamar de pontos B e C. Outra vez nós temos todo o raciocínio a respeito do sinal da segunda derivada. No interior dessa região, ou na região classicamente permitida, eu tenho um comportamento da função de onda no qual a sua concavidade está apontada para o eixo, então vou ter um comportamento oscilatório. Fora dessa região, na região classicamente proibida, eu vou ter um comportamento de decaimento parecido com uma exponencial. E agora eu vou ter que ajustar essas formas de modo a ter uma função que seja contínua e de derivada contínua. Isso aqui é o gráfico da energia potencial. Agora vamos desenhar a função de onda. Entre B e C, nós temos que ter um comportamento de caráter oscilatório, com concavidade apontada para o eixo. Fora da região BC, eu tenho que ter um comportamento que decai para zero, de forma parecida com a exponencial. Então eu podia começar com a mesma brincadeira que eu fiz aqui. Pego uma energia bem baixinha
Energia bem baixinha, o que significa? Energia pequena? Significa P pequeno, que significa lambda grande. Todo mundo já viu né, como é que é essa forma. Se eu fizer um lambda grande demais, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Então eu não vou encontrar energias, não vou encontrar estados estacionários com energias muito baixas, porque eu não vou conseguir ajustar uma exponencial decrescente do lado direito. Né? Então já vimos logo que o estado fundamental tem uma energia que não é zero. Aliás, não podia ser zero por causa do princípio da incerteza já, né? Além disso, não pode ser muito pequeno, não. E como é que vai ser a cara dessa função de onda? Vai ser assim, ó. Veja a concavidade para longe do eixo, porque essa região é classicamente proibida. Concavidade em direção ao eixo, porque essa é a região classicamente permitida. Simetria do potencial. Então isso aqui, o estado de energia mais baixa que eu vou conseguir encontrar é um estado onde a função de onda é simétrica. E aqui ela se ajusta a uma coisa parecida com uma exponencial decrescente de novo. Essa função é muito parecida com essa aqui. Esse é o estado fundamental. Por que eu sei que é o estado fundamental? Primeiro porque eu comecei com energias bem baixas. E qual é o outro motivo que eu sei que esse aqui tem que ser o estado fundamental? O estado fundamental não pode ter nenhum nó. Claro que quanto mais nós eu tiver, significa que menor é o comprimento de onda, maior é a energia. O estado que tem a menor energia possível é o que tem o maior comprimento de onda possível, portanto não pode ter nenhum nó no meio. Esse é o estado fundamental. Qual é o primeiro estado excitado? Você está vendo ele aqui, é só transplantar isso para lá, né? Exatamente a mesma coisa. Só um parênteses, é porque a gente está acostumado a desenhar isso com a função de onda positiva do lado esquerdo e negativa do lado direito. Isso não tem significado físico nenhum, né? Porque é o quadrado dela que tem significado físico. Eu podia muito bem ter desenhado ela assim, ó, negativa aqui e positiva do outro lado. Inverta isso, é a mesma função. A função de onda não tem significado físico, repito. Você pega essa função de onda e multiplica por -1, é a mesma. É a mesma no sentido de que ela produz a mesma densidade de probabilidade. Então, aqui está a função de onda, associada ao primeiro estado excitado. E vai por aí afora. Repito outra vez que nós temos uma probabilidade não nula de encontrar partícula fora da região classicamente permitida. Essa situação vai se repetir em todo problema quântico. Todo problema quântico no qual eu tenha poços de potencial que não tenham paredes infinitas, que é o caso aqui. Uma gracinha que acontece no caso do oscilador harmônico quântico, isso eu não vou demonstrar, é que, ao contrário dos outros problemas que nós estudamos, no caso do oscilador harmônico quântico, os níveis de energia são todos igualmente espaçados. As energias possíveis são dadas pela seguinte expressão. Elas podem ser meio de H cortado ômega. Parênteses, esse ômega aqui é o ômega, a frequência associada ao movimento clássico. Esse ômega, ele é a raiz de K sobre M, como é no caso clássico, tá? Então eu vou encontrar essa energia, que é a energia mais baixa, a energia do estado fundamental. Eu vou encontrar 3 meios de H cortado ômega, 5 meios de H cortado ômega, etc. Expressão essa, o conjunto de valores esse que eu posso sintetizar na equação, a energia do nível N, N mais meio H cortado ômega, e aqui toma cuidado porque eu escrevi de um jeito tal que o número quântico N associado ao estado fundamental agora é 0, tá vendo? Nos outros casos eu estava associando N igual a 1. Isso é porque é tradicional escrever assim no caso do oscilador harmônico. Eu poderia ter escrito assim, ó, N menos meio H cortado ômega e começar o N do 1. A diferença de energia entre dois níveis adjacentes, pegar assim a diferença entre o nível M mais 1 e o nível M, vai ser dada pela seguinte conta. Olha só, eu vou escrever a energia desse estado, estou copiando ali de cima, isso aqui é M mais 1 mais meio de H cortado ômega, menos a energia desse estado, que é M mais meio H cortado ômega. Eu posso colocar H cortado ômega em evidência, vai ficar M mais 1 mais meio menos M menos meio, e sobra 1.
Fica 1 vezes h cortado ômega. Então, os níveis de energia do oscilador harmônico quântico, eu posso representar numa escala de energias assim. Aqui está um eixo que representa energias. Aqui está o 0. Aqui está o primeiro. Aqui está o segundo. Aqui está o terceiro. Aqui está o quarto. Isso aqui é. Isso aqui é a escadinha dos níveis de energia do oscilador harmônico. Começa com um degrau pequenininho e depois todos os outros degraus têm o mesmo tamanho. Todos com tamanho igual ao dobro do primeiro. Que eu vou escrever aqui a forma funcional que tem o estado estacionário geral do oscilador harmônico. Onde o B são as coordenadas dos pontos de retorno clássicos. Tá? É por isso que eu usei o B, que é o mesmo que aparece lá. Então você tem uma exponencial de menos x2 sobre 2b2 e tem aqui um Pn de x. Esse Pn de x é um polinômio em x de grau n. Aliás, é por esse motivo que a gente usa o n começando do zero, para a gente poder escrever a solução desse jeito aqui. Esses polinômios têm um nome, chamam-se polinômios de Hermite, um matemático francês que resolveu essa equação pela primeira vez, antes da mecânica quântica. Então, olha só, como é que é a função de onda do estado fundamental do oscilador harmônico? Essa exponencial, que aparece em todas elas, é menos x2 sobre 2b2, vezes um polinômio de grau zero. O que é um polinômio de grau zero? É uma constante. Então, o estado estacionário é uma constante vezes essa exponencial aqui. É uma forma gaussiana, para aqueles que já ouviram falar nessa coisa. E essa constante, como é que eu determinaria o valor dessa constante? Pela normalização. Obrigar o quadrado dessa função de onda a ter uma integral igual a 1. E a função de onda do primeiro estado excitado, como é que ela vai ser? É um polinômio de primeiro grau. Como é que é um polinômio de primeiro grau? Ax mais b. Substitua o Pn de x por Ax mais b. Obrigue isso a ser solução dessa equação. Ou seja, faça a primeira derivada, faça a segunda, bota ela aqui. Tá certo? Você vai determinar o A ou o B. Um dos dois. Determinado um deles, como é que eu determino o outro? Normalização. Então você consegue determinar todos os polinômios de Hermite, bastando para isso fazer com que essa forma seja a solução da equação do oscilador harmônico. Tá certo? E aí as constantes você vai determinando uma a uma pela condição de normalização.